a minha alegria por estar retornando a esta casa de oração. Agradeço ao ministério pelas orações. Eu creio na palavra do Senhor, onde diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu tenho o costume de dizer que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo no dia da nossa ira. Mas graças a Deus que nós estamos aqui de pé, porque o arco dos fortes foi quebrado, o laço do passarinho foi cortado, e nós escapamos e estamos aqui para glorificarmos o nome de Jesus. Jeremias 18, quem achou, diga amém. Amém. Estaremos lendo 8 versículos, se assim Deus nos permitir. Verso 1 que diz assim, o epígrafo diz o vaso do oleiro, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Poder se assentar. Pastor, passou permissão? Queria chamar o Pietro para me ajudar ali. Lavínia também na bateria, em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de uma palavra que é muito bem conhecida entre nós. A Bíblia nos narra que Jeremias, ele recebe um mandato do Senhor. Mas entendemos, amado, que Jeremias, ele é chamado pelo Senhor. Lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, encontramos que o Senhor chama, vocaciona, separa Jeremias. A Bíblia nos relata a partir do verso 5 em diante. Jeremias recebe uma palavra do Senhor. Ele escuta da parte do Deus Pai, dizendo: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Jeremias olha para esta palavra do Senhor e diz: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Porém o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e tudo que eu colocar na tua boca tu falarás. Jeremias fica temente a este chamado. Por quê? Porque olhamos, aleluia, para alguns profetas, pastores, na Bíblia. Isaías, quando é chamado por Deus, ele olha e diz que vê os céus abertos, os serafins voando ao redor do trono de Deus, louvando e adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e a terra está cheia da sua glória. A Bíblia nos narra que Isaías olha e diz: ai, que eu vou perecer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens impuros. Mas a Bíblia nos relata que Isaías é tocado com uma brasa tirada do altar, toca nos lábios de Isaías, e ele ouve: Isaías, eis que está purificado os teus lábios e perdoados os teus pecados. Mas ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías olha e diz: envia-me, Senhor, eis-me aqui. Isaías, pastores, vê anjos, serafins voando ao redor do trono. Moisés escuta uma voz no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Moisés olha e pergunta: envia meu irmão. Ele fala bem: eu sou de palavras pesadas, não sei falar. Mas ele pergunta: se eu chegar até esse povo e este povo perguntar quem me enviou, o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, quando chegar lá e perguntar, diz que eu sou que sou, te enviou. Moisés tem essa visão da sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Porém, Jeremias recebe uma palavra e dói, pastor, para ele. Dói porque ele recebe uma palavra, missionário. Seria mais fácil ele aceitar anjos voando, serafim descendo e subindo, a sarça pegando fogo, mas não. Ele recebe uma palavra. E a gente entende que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira sobre nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la sobre as nossas vidas. Jeremias, no capítulo 18, ele narra, ele escuta de novo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele escuta o Senhor dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá você ouvirás a minha palavra. Quando olhamos o Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, talvez o descer seria uma posição, porque encontramos duplo sentido na Bíblia. Descer, talvez numa posição de humildade, de humilhação. Talvez descer, sair da sua casa e descer na rua lá embaixo. Talvez não sabemos qual é o sentido do descer, porque encontramos o Senhor, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Talvez descer seria se humilhar, porque 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não entendemos, mas sabemos que o propósito era o mesmo. E Jeremias narra que quando ele desce à casa do oleiro, ele olha o oleiro, pastor, focado na obra. A Bíblia diz que Jeremias narra, e quando eu leio, pastora Nazaré, esse texto, eu começo a imaginar Jeremias olhando, e
e o oleiro sentado. E na frente do oleiro está a roda girando, e na mão do oleiro tem um vaso de barro. E eu vejo o oleiro moldando o vaso. Mas a Bíblia diz que enquanto o oleiro molda, enquanto o oleiro faz a obra, o vaso de barro se estraga na mão do oleiro. O oleiro não pega o barro e joga fora, não. A Bíblia diz que quando se estraga na mão, ele torna a fazer a obra novamente. A roda está girando. Pastor, oleiro está amassando barro. A roda está girando. O oleiro está montando vaso. A roda está girando. Jesus está dando, aleluia, estrutura para o vaso. A roda está girando, missionária Jane, mas o oleiro está focado. Eu vou terminar a boa obra até o som da última trombeta e eu arrebatar a minha igreja. Mas entenda, era um tempo em que o povo estava vivendo em crise espiritual. Por quê? Porque o povo mantinha rituais religiosos, mas o coração estava longe de Deus. Estava sobre uma ameaça, sobre um alerta de que seria tomado, levado cativo para o exílio babilônico. Não ia ser 2 meses, missionário. Não ia ser 1 ano. 70 anos cativo, tirado da sua pátria. Pastor, eu olho para o povo e às vezes eu não entendo o sentido e o pensamento deste povo. Mas quando as coisas iam bem, o povo relaxava, o povo idolatrava, o povo entrava numa imoralidade sexual, se prostituía, cometia pecado diante do Senhor. Eu imagino o Senhor olhando, ele pensa: vou castigar esse povo, não porque eu odeio, mas sim porque eu amo. E quando Deus corrige aqueles, quando Deus corrige os seus filhos, é porque Ele ama e quer ver o bem. Mas Ele começa, planeja. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho, pastor, mas Deus não se esquece dos seus. Ele olha e diz: desce, porque lá você ouvirás a minha palavra. E ele olha para esta visão, o oleiro moldando, se estraga, ele refaz novamente. Porém o oleiro pergunta, o oleiro divino, que é o Deus de Israel, pergunta, aleluia, ele olha e pergunta: diga ao povo de Israel, se porventura não posso eu fazer a mesma coisa que esse oleiro fez. Aleluia, glória a Deus. Eu quero já liberar algo da parte de Deus para você. Ele olha e diz: assim como o vaso de barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Se quebrar, se estragar, eu faço novamente, eu moldo novamente. Pastores, eu olho para esse evangelho de hoje em dia, e se vocês puderem me dar essa liberdade de falar, eu digo, missionária Jane, que dá vergonha de dizer que fazemos parte desse evangelho que vivemos nos dias de hoje. É um evangelho baseado, aleluia, segundo os seus próprios costumes.
baseado segundo as suas próprias vontades, baseado segundo os seus próprios desejos. Mas Paulo olha para a igreja de Roma e diz: eu conheço vocês. Se afaste desses tais que dizem fazer parte do corpo de Cristo, mas não fazem. Vivem os seus próprios costumes e suas próprias doutrinas. Eu conheço a vossa obediência, mas eu digo que em brevemente o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. É Paulo dizendo: se afasta desses tais que se corrompe, que se vende, porque brevemente o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Vai ser debaixo dos nossos pés. Eu olho para esse texto e eu quero intitular, amados, esta mensagem. Se for possível, leva somente o tempo, por favor, então. Se não conseguir gravar, o tema é: ainda estamos na mão do oleiro. Olha para quem está ao seu lado. Foi dito que é uma guerra espiritual, mas olha para quem está ao seu lado. Esse crente lindo que Jesus colocou. Diz assim: ainda estamos. Diga bem forte: ainda estamos na mão do oleiro. Diga assim para ele: se eu e você não estiver da maneira que Ele quer, Ele vai te quebrar, vai te amassar, mas vai cumprir a boa obra sobre a sua vida. Gabriel, eu digo que dá vergonha, missionário. Dá muita vergonha. Porque hoje eu olho, pastor, a igreja, algumas igrejas, glória a Deus que essa igreja continua na palavra e no evangelho. Mas tem igreja, tem cultos que deixou de ser culto, altar deixou de ser altar, evangelho deixou de ser evangelho. Há uma fama por aí, pastor, em brigar por cargos, brigar por cadeira, disputar quem canta melhor, quem ora melhor, quem prega melhor. Há uma disputa, missionária Jane, há uma disputa, há uma geração que só porque prega, só porque roda, só porque fala em mistério, acha que pode viver as suas próprias vontades. Mas eu quero dizer, ainda estamos na mão do oleiro. Se em você se estragar, ele quebra o vaso, refaz o vaso, molda o vaso, mas vai cumprir a boa obra. Eu olho para esses crentes que quer disputar, mas eu olho para uma igreja, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que jejua. Eu oro para que esse ano saia essa fama, aleluia, de querer competir. Nós somos a noiva de Cristo, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Eu olho para a geração de hoje. Eu tenho costume em dizer que ser jovem cristão jamais foi perder a juventude. Ser jovem
cristão significa ganhar a vida eterna. Mas há circulando uma pregação barata que não provém do Senhor. Pastor, certo dia eu fui pregar em encontro de vasos. Só que missionário, culto rolava. Não sou contra os mistérios de Deus. Corim cantou e os vasos rodou. Mas quando chegou a hora da palavra, os jovens sentaram, pegaram o seu casaquinho, se cobriram e viraram para o lado para dormir. Olhei para eles e disse assim: para sua alegria, vocês vão pregar comigo de pé até o final da pregação. Os jovens todos despertaram. No final do culto, chegou um boato dizendo assim: enquanto você pregava, os jovens olharam para si e falaram: vamos tirar o microfone da mão dele, tirar ele do altar, colocar lá na rua. Mas para a glória de Deus a palavra foi pregada. Aleluia. Eu quero dizer para jovens: o evangelho não é bagunça não, amados. Santidade ainda é santidade. Anda dizendo por aí, falando, não prega exortação. Olharam para mim e falaram: Iago não prega, vai desviar os jovens. Eu olhei para ele e disse: meu amado, o que desvia crente é pecado, fornicação, adultério, mentira, falsidade. Palavra de santidade pega crente sem vergonha, muda caráter, muda, aleluia, gesto de pensar, gesto de agir e leva para o céu. Aí quer olhar para mim e dizer: prega mansinho. Irmãos, eu já tentei pregar mansinho. Eu ensaiei missionário já, dentro do banheiro. Jovenzinho lindo de Jesus. Eu não dá, pastor. Eu oro para que esse ano, ainda esse ano, se levante uma geração de João Batista. Que olha para essa geração pecaminosa achando que santidade não deixou de ser santidade, mas que Deus levante ainda esse ano uma geração de jovens, uma geração de igreja que vá contra o sistema, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos. Olha para esse crente lindo de novo. Fala assim: tá doendo? Jeremias, olha, eu me imagino no dia de hoje. Às vezes nós somos considerados como crente cafona. Não, o tempo mudou, atualizou. Amados, eu entendo desde criança que a Bíblia, a palavra de Deus, não é a app de celular para ficar atualizando. A palavra ainda é a mesma. Goste você ou não. Se tiver que me confrontar, que confronte. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu quero pregar para a gente aqui, que se te olhar torto, parar de falar com você, se a porta se fechar, que se feche porta, que se encerre ciclo, que acabe relacionamento, mas que você não perca o alvo. O alvo ainda é o céu, o alvo ainda é a santidade.
aleluia, reverência. Goste você ou não, a palavra ainda é santa. Goste você ou não, o evangelho ainda é santo. É santo, é santo, é santo. O evangelho ainda é santo. Tem gente que acha que é testemunha de Jeová. A única Coca-Cola no deserto. Acha que é o crente não me toca, amados. Não me toca não, porque eu sou homem de Deus. Derrola. A Bíblia diz em Mateus capítulo 23, o Senhor olha para os seus discípulos e diz: está vendo aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés? Eles ensinam a lei. Faça tudo o que eles pregar para você, mas não faça aquilo que eles praticam. Jesus olha para os escribas e fariseus e diz: ai de vós, escribas e fariseus, vocês que fecham a porta do céu para impedir daqueles que estão tentando passar por ela. Mas eu digo: ai, hipócritas, nem mesmo vocês vão passar por ela. Jesus, no verso 23, ele olha e diz: ah, hipócritas, escribas e fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está todo contaminado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque vocês são como um sepulcro caiado, que por fora está bem adornado, que por fora está bem arrumado, que por fora está bem, aleluia, aparentando, está todo embelezado, mas por dentro está todo contaminado de iniquidade. Ai de vós, aleluia, escribas e fariseus, vocês parecem justos diante dos homens, mas eu conheço vocês, raça de víboras. Como é que vão escapar da condenação vindoura? É Jesus olhando e dizendo: é fácil entrar na igreja com terninho e gravata, mas chega lá fora, cai, aleluia, no pecado. É fácil demais, jovem, entrar na igreja, louvar o melhor louvor, mas chegar lá fora, tá de conversinha fiada, que não agrada a Jesus. Palavra ainda é palavra, santidade ainda é santo. Essa cidade é culto de libertação. Pelo amor de Deus, Jesus não vai te forçar para ser liberto, não. Você tem que querer. Jesus nos deu a graça, e a graça não é algo que nos isenta para pecar, não. Pelo contrário, a graça nos dá poder para vencer o pecado. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Eu olho nos dias de hoje uma geração que mata profetas, que mata ovelhas, que tenta acabar, destruir com aquilo que Deus já começou. Tenta fechar. Esse dia eu estava vendo uma pregação de um americano que veio para o Brasil pregar. E ele ministrou, sabe, missionária, a palavra rema. Se espalhou no YouTube. E
E chegou até ele um processo. Por quê? Porque a pregação dele, pastor, foi de discurso de ódio. Olhou para ele e diz: para o processo, se apresenta, a igreja vai pagar a multa. Se não pagar, fecharemos a igreja. Mas Jesus deixou uma promessa, que a porta que ele abre, homem nenhum pode fechar. E a porta que ele fecha, homem nenhum pode abrir. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tua pedra, tua cefa, Kefas, Pedro, rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer que ainda que entre nessa congregação, olha e diz: vou fechar a porta, a promessa ainda está de pé. Se fechar, se tentar fechar, se nos levar preso, vão nos prender atrás de grade, mas o nosso corpo é livre para adorar Jesus. Se nos prender, missionária, nós vamos adorar com a boca. Se nos amordaçar, vamos adorar com os pés. Se prender os nossos pés, vamos adorar na mente. Se nos matar, entraremos na Nova Jerusalém, adorando a Jesus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Se coloca de pé comigo, por favor. Nós ainda estamos na olaria. Aleluia. Nós somos um vaso de barro. Nós carregamos uma grande preciosidade. Segura a mão de quem está ao seu lado, por favor. Queria chamar aqui, pedindo a irmã Samira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que eu pedi para segurar a mão, mas se você sentir de Deus, vem aqui na frente, que o céu quer liberar algo da parte de Deus para você. O evangelista